pessoa que passou a gostar de ler depois de adulta e acabou apaixonada pelos livros, pela literatura e que tentou praticamente a vida toda ler e não conseguia, eu acho que tem um dever moral de vir aqui ajudar quem ainda não descobriu o livro certo, a hora certa. Bora lá! Olá pessoal, aqui é a Lica do canal Comparando Livros e hoje eu vim compartilhar com vocês 3 dicas que pra mim são essenciais para quem quer começar a ler, começar a ter o hábito de leitura. Funcionou pra mim e eu acho que foi a partir de quando eu apliquei essas dicas, foi quando eu comecei a ter a literatura como hábito. Fazendo uma abordagem inicial antes das dicas, rapidinho. Primeiro, o livro, eu acho que sozinho não é ele que faz a gente ter o hábito de leitura. Tem outras coisas que a gente tem que se desamarrar, principalmente para quem tem dificuldade, para quem já passou pela fase escolar, é um ponto importante. O segundo ponto é, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora de passar ou não a ter o hábito de leitura. Eu acho que o mundo atual tecnológico não favorece tanto isso. Ao mesmo tempo, a gente tem muito mais opções de livros e opções pra gente passar a gostar de ler. É um pouco antagônico isso, mas eu vejo dessa forma. Então, como na minha época não tinha tantas opções assim, visualmente os livros não eram tão atrativos, talvez isso tenha contribuído também. Ponto número 3, que ainda não são as dicas, mas uma observação. Não é porque você ainda não lê ou porque você ainda não tem a leitura como hábito que você não pode consumir o conteúdo literário. O conteúdo literário pode agradar. Esquecer por enquanto essa coisa da leitura obrigatória, esquecer por enquanto essas dicas aqui têm a ver apenas com uma leitura como forma de entretenimento e como forma de crescimento pessoal. Liberte-se. Uma coisa que o processo de começar a ler um livro tem que ter é a liberdade. A liberdade de ter um processo individual somente seu. Ninguém mais tem a ver com o que você vai escolher para ler. O que eu quero dizer com isso? O livro é livre, tá? Então o livro, ele não precisa ser o best-seller, ele pode ser aquele livro criticado por todo mundo, pode ser aquele livro que todo mundo anda comentando e só que você pode sentir vergonha de ler. Foi comigo, aconteceu com os 50 Tons de Cinza, tinha vergonha de ler os 50 Tons, mas o importante é, bateu a curiosidade no livro, vai, o processo é individual. Junto com essa libertação de não julgar o que você vai ler, porque o que a gente ouve falar no mundo da literatura, isso pra mim prejudicou muito e foi só quando eu me libertei disso foi que eu consegui ter o hábito de leitura. É que ler é ler Dostoiévski, ler é ler Machado de Assis. Quando alguém pergunta, tá lendo o quê? Eu tô lendo Proust, aí bota, né, aquela coisa lá em cima e tal. Então existe essa coisa no âmbito da literatura, principalmente nos adultos, tá? Acho que nos jovens não tem muito isso, e que acaba trazendo a gente, poxa, mas se eu vou começar a ler, eu vou começar a ler pelo Em Busca do Tempo Perdido do Proust, porque é Proust. Eu vou começar pelos Miseráveis. Também eu não li nenhum desses livros, eu não sei, mas sabe? Então assim, porque é o livro renomado. Então eu acho que a gente tem que se libertar nesse momento de iniciar na literatura. Pode começar pelo Proust? Pode, mas coloca na cabeça assim que eu posso começar por um livro de banca. Se bater a curiosidade, comece pelo livro de banca, comece pelo romance erótico, comece pelo livro que você sentir a atração por, a curiosidade de ler história. E por conta dessa primeira dica, é essencial não comentar o que você está lendo. Comigo foi assim, toda vez que eu me propunha a ler um livro e eu dizia pra alguém que eu tava lendo, a pessoa ficava perguntando, e aí? Tá achando o quê? E aí?
terminou? E aí? Aí eu disse, gente, eu tenho que terminar de ler para prestar contas para aquela pessoa, ou porque eu vou me sentir mais frustrada se eu não conseguir ler e outra pessoa souber. Então, o processo de começar a ler, eu acho que tem que ser libertador e individual. Se você conseguir ler, vai ser algo seu, você pode contar para alguém que conseguiu ler aquele livro. Se você não conseguiu ler, ninguém vai ficar sabendo. Então você pode escolher o livro que você quiser e vai ler aquilo que quiser. E como dica para mim, não falar para ninguém o que tá lendo. Agora eu quero dar a dica de como vai ser o processo de leitura pela primeira vez. Para mim funcionou assim. Também depois de muitas tentativas frustradas do passado, né? Quando eu comecei a ler, já tendo toda essa coisa, eu escolhi o livro, a história me interessava. No processo de leitura, a gente não tem o hábito, então o olhar, a forma de ler, ela é dificultosa. Pra mim foi assim. Terminar a frase e compreender mesmo, por incrível que pareça. Eu não estava habituada a sentar, não é nem só ficar quieta não, e a passar o olhar naquela frase e entender o que aquilo dizia. Quer dizer, eu fazia isso na primeira, na segunda, na outra eu já estava um pouco assim. Então, se a gente já tem uma dificuldade de narrativa de autor, se a gente já tem a dica de que a gente deve escolher um livro mais fácil, de preferência, um livro que tenha uma linguagem mais acessível, também um livro menor, não um livro com mais de 300, 400 páginas, é uma dica implícita aqui também. Além disso, a gente tem que, nesse início de leitura, pensar que vai acontecer realmente esse desconforto com a técnica. Nessa hora, o que contou pra mim, ó, utilizar a razão. O que é utilizar a razão? Nesse momento inicial, pra mim, não tem a intenção do sentimento na leitura. A intenção é compreender a frase. Como é que eu compreendo a frase? É um pouquinho de gramática, né? Sujeito, verbo, acredito que quem sabe ler vai ficar focado nessa estrutura. Um exemplo que eu gosto de fazer uma analogia é dirigir. Quando a gente começa, para quem já aprendeu a dirigir pode se identificar com isso. Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente precisa usar a razão. Porque a gente precisa saber que tem que embrear com o pé esquerdo, acelerar com o pé direito, frear, a gente tem que passar marcha. Nesse momento que a gente começa a dirigir, pode lembrar, não sei que você tenha começado há muito tempo, mas pode lembrar que você fazia tudo pensando, peraí, eu vou passar marcha, peraí, agora eu vou embrear. Ai, peraí, esqueci de embrear. Ai, peraí, ai. Aí eu freiei, agora eu tenho que embrear, passar ponto morto. Tudo isso a gente vai fazer de forma cognitiva, de forma racional. Depois que a gente começa a dirigir, a gente começa a fazer essas coisas que a gente nem pensa no que tá fazendo, se torna automático. Pra mim, a leitura foi semelhante a isso. Desligue-se. A pessoa que manda o outro se concentrar vai mandar o outro se desligar. O que me atrapalhava quando eu estava começando a ler? Essa coisa das páginas. Eu não sei porque, na minha cabeça, eu ficava vendo as páginas que eu ia passando. Então, sei lá, eu tava na página 52, aí daqui a pouco passava a história, eu tava na página 56, só? Então, com relação às páginas, tem a possibilidade de ser inevitável você olhar a página, ficar ansioso. Eu, como sou ansiosa, né, de natureza, eu ficava, ai, não andou. E o que eu fazia? Qual foi a estratégia que eu apliquei com relação a isso? Como eu não podia evitar olhar a página, o número da página que eu tava, eu comecei a pensar, a contar de 10 em 10. Contando de 10 em 10, eu me comprometia, pensando apenas, não que eu tinha um livro inteiro de 200, 300 páginas para terminar. Eu tinha 10 páginas para terminar, para ler. Quando eu pegava essas 10 páginas e lia, eu fazia alguma coisa. Depois eu fazia alguma coisa rapidinho. Depois eu pegava 10 páginas e fazia alguma coisa rapidinho. O que eu comecei a perceber? Ler essas 10 páginas
com todas essas dicas que eu tô falando, faz com que o ritmo ande dentro dessas 10 páginas e a gente foque nessas 10 páginas. E além do mais, vai acontecer um episódio com certeza que é você esquecer as páginas. Porque quando o livro está muito bom e a gente já tá naquele ritmo, as 10 páginas vão passar e você vai querer emendar nas próximas 10. Ou você vai querer, eu agora vou ler 20, vou pensar 20. E daqui a pouco você também vai não olhar as páginas como acontecia comigo, que nossa, já passaram 30 e eu não vi, tá? Então aí a gente vai medindo quanto que o livro já tá envolvendo a gente. E então nessas 3 dicas eu coloco aqui, pronto. Eu fiz tudo isso, não deu certo, não me envolvi, não falou com ninguém, se concentrou, fez tudo certo e o livro não agradou, pronto, parte para outro livro, procura outro livro. Ninguém tá ali olhando, é você com você. E eu acredito que tem sim, vai ter um livro que vai encaixar naquele momento. Às vezes o momento não é naquela hora. Para quem tá vivendo às vezes a vida muito turbulenta, vai ser mesmo difícil se concentrar. Às vezes no momento mais calmo é a hora de dar a tentativa, né? Então tomara que essas 3 dicas ajudem vocês. Eu acho que são os 3 pilares que eu notei que me ajudaram quando eu comecei nessa trajetória de leitura. Claro que o livro combinou comigo acima de tudo e por isso que eu tinha que compartilhar, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês chegaram no canal agora, vocês podem se inscrever, tá? Que aí vocês vão acompanhar todos os vídeos. Tem o joinha aqui, curtir o vídeo, ajuda a divulgar o canal, é muito bacana. E vamos conversando, eu quero saber de vocês quando que vocês começaram a ler, se vocês têm dificuldade de leitura, deixa aqui no comentário para ver se eu consigo ajudar. Vamos conversando até a gente se ver no próximo vídeo. Eu vou estar lá, eu quero ver vocês. Boas leituras!